Nesse mês de maio, nesses domingos, Deus colocou uma direção no meu coração para estar falando com vocês sobre uma nova fase. Vamos ver todos juntos? Uma nova fase. Eu comecei essa série de mensagens no domingo passado e quero continuar. Porque deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma vida apenas para viver. Às vezes você para pensar nisso. Nós só temos apenas uma vida para viver. Só que essa única vida que nós temos para viver, ela tem várias fases. Essa única vida passa por várias fases. E sabe, talvez você entrou aqui hoje e você não está numa fase boa. Quem sabe você não está passando a fase mais difícil da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É apenas uma fase. E dessa fase, talvez a sua fase mais difícil, Deus pode levar você para a melhor fase da sua vida. Isso não mexe com você? Pergunta para o teu irmão, fala, isso mexe com você? Não é possível, tem que mexer, gente. Saber que eu tenho uma vida apenas, mas que tem várias fases. E às vezes eu estou num momento muito difícil. Do seu pior momento, Deus pode levar você para o seu melhor momento. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, conta uma passagem linda da palavra de Deus. A palavra fala que um certo dia Jesus pega os seus discípulos, coloca aqueles homens dentro do barco e fala para eles assim: vamos para o outro lado. Olha isso. Jesus faz isso. Coloca aqueles homens dentro do barco e fala para eles: vamos para o outro, vamos para uma outra fase. O que tinha do outro lado? Onde eles chegaram? Uma cidade chamada Gadara. Na cidade de Gadara tinha um homem que estava sofrendo demais. A passagem diz que esse homem tinha uma legião de demônios na vida dele. A Bíblia diz que ele andava acorrentado, andava pelos sepulcros. A palavra fala que ele se feria, ele se machucava com pedras. Olha a situação deste homem. Mas quando Jesus chega ali em Gadara, Jesus liberta aquele homem. E aquele homem agora começa uma nova. Mas sabe de uma coisa? Para que Jesus pudesse chegar lá com os seus discípulos, no meio do caminho, quando eles estavam lá no barco, no meio daquela trajetória, a Bíblia diz que eles tiveram que enfrentar uma grande tempestade. Não foi qualquer tempestade, porque aqueles homens eram acostumados com o mar. Foi uma tempestade que apavorou muito eles. Eles ficaram desesperados. Eles chegaram a despertar Jesus, que estava dormindo no barco. Falaram: Jesus, acorda, nós vamos morrer, Jesus. E a Bíblia fala que Jesus se levanta e acalma aquela tempestade. E eles chegam então em Gadara. Realiza a libertação na vida daquele homem que entra agora numa nova fase. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Você chegou aqui hoje, talvez você está passando uma grande tempestade na sua vida. Uma tempestade, algo que talvez pegou você de surpresa. Deus está falando para você hoje. Essa tempestade, ela está sinalizando uma grande libertação que Ele vai operar na sua vida. E aquela área que não rompia, vai romper em você.
você vai entrar numa nova fase. Louvado seja Deus por muitas tempestades na nossa vida, porque às vezes tem coisas que nós não temos forças para viver o romper de Deus, mas a tempestade de Deus vem, ela nos sacode, ela nos desperta, e Deus nos leva para uma nova fase. Você sabe muito bem, você que está aqui, que já viveu um dia uma tempestade, você que já viveu e já passou por ela, você sabe muito bem o que ela trouxe na sua vida. Ela trouxe um avivamento. Ela trouxe um despertamento. Ela fez romper o que não rompia antes. Ela tirou correntes que você não conseguia tirar. E você hoje está vivendo uma nova fase. Quem está entendendo essa palavra aqui? Olha para o teu irmão, profeticamente fala para ele assim: essa tempestade tem nome. É uma nova fase chegando de Deus para você viver. Quem está pegando essa palavra aqui? Pela tempestade, Jesus traz grande libertação na nossa vida. E sabe, hoje é um dia muito especial. Hoje é um domingo especial, o Dia das Mães. E eu queria falar para você hoje de algumas mães que estavam vivendo uma grande tempestade. E através dessa tempestade na vida, Deus levou elas para uma nova fase. Só quem quer viver uma nova fase, levante a sua mão com fé. Diga assim: eu vou viver uma nova fase. Diga assim: nesse ano de 2023, eu vou entrar num novo tempo de Deus na minha vida. A primeira mãe que eu quero falar para você está em Êxodo capítulo 2. Eu quero que você preste bem atenção nessa linda história da palavra de Deus. Êxodo capítulo 2 diz assim: o homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu, diga assim, ela escondeu. Durante 3 meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume de piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. Armando o menino, ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. Mas a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando, teve compaixão dela e disse: este é um filho dos hebreus. Então, armando o menino, perguntou à filha do Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha de Faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. A filha do Faraó lhe disse: leva este menino, cria-o para mim, eu te pagarei. A mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Deixa eu te dar um pano de fundo para você entender o que está acontecendo aqui, dessa história. O povo de Deus estava cativo, em escravidão no Egito, nas mãos de Faraó. E o povo de Deus era um povo forte. O povo de Deus é um povo forte. E é um povo que se multiplica. E Faraó, o rei do Egito, vendo isso, o que ele começou a fazer? Ele começou a dar trabalho muito pesado para aquele povo, para enfraquecer aquele povo, mas não dava certo, o povo se multiplicava ainda mais. Então o que ele fez? Ele fez um decreto que todos os meninos que nascessem tinham que matar, para não ter multiplicação do povo de Deus. E isso não aconteceu. Aí sabe o que ele fez? Então é o seguinte: todo menino que nascer vai ter que ser lançado no rio.
E foi justamente nesse momento que essa mulher chamada Joquebede, que ela deu à luz a um menino, no meio de toda essa situação. E quando esse menino nasceu, ela olhou para ele, a Bíblia fala que ela viu que ele era muito bonito. Sabe o que ela fez? Antes de colocar aquele menino no rio, ela escondeu durante 3 meses. O menino ficou escondido. Quem é mãe aqui sabe o que eu vou falar agora. Toda mãe, quando a criança nasce, o que mais quer é mostrar, sim ou não? Não é, mamãe? E posta, e faz foto, e faz um monte de coisa, e fala, a carinha dele. Para mim tem tudo cara de joelho, gente. Tô brincando, tá, gente? O maior desejo da mãe é mostrar, mas a Bíblia fala que ela escondeu. Então aqui está a primeira chave. Vamos pegar a chave dessa mãe aqui. Se nós queremos entrar numa nova fase, quem quer entrar numa nova fase? Aprenda a esconder aquilo que muitos querem mostrar. Se você quer viver uma nova fase, aprenda a esconder aquilo que muitos querem mostrar. Sabe, igreja, nós vivemos um tempo, numa geração, que tudo tem que mostrar, sim ou não? Tudo tem que postar, não é verdade? Sabe, eu quero falar isso antes para você não achar que eu sou contra essas coisas, amém? Não é que eu sou contra, você vai entender onde eu quero chegar com você aqui. Mas o fato é que a gente vive nesse tempo. Tá comendo lá uma comidinha, vamos postar. Está em algum lugar? Não é assim? Esses dias mesmo, na nossa casa lá tem um jardim. De repente eu vi uma borboleta tão linda. Eu falei, Ciro, olha lá, vou postar. Eu fui lá, a borboleta foi embora. Não deu tempo, eu fiquei triste. Nada contra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem nada contra isso? Não tem problema. O problema é quando você fica escravo disso. Sabe por quê? Nem sempre você vai ter algo belo para mostrar. É aí que está o problema. Nem sempre nós teremos algo belo para mostrar. E posso falar uma coisa? Tudo bem. Tudo bem, porque é apenas uma fase. Se você hoje está vivendo um tempo da sua vida que não tem algo de belo para mostrar, ei querido, tudo bem, está tudo tranquilo, é só uma fase. Você não precisa ficar escravo disso. Essa semana não tem nada, não consegui postar nada de bom, minha vida foi... Quantas pessoas estão escravas dessas coisas? Vamos aprender com Joquebede. Se você quer ir para uma nova fase, aprenda a esconder aquilo que muitos querem só mostrar. Quantos vivem nessa escravidão? Quantas pessoas hoje sofrendo de pânico, ansiedade, depressão, por conta de tudo isso? Eu me lembro uma vez que eu e minha esposa, nós fomos presenteados por um casal de amigo nosso para passar as férias num condomínio de casa lá no sul, pé na areia, gente. Pensa num lugar maravilhoso, um lugar extraordinário. Deus abençoe, amém, gente? E a gente chegou lá, a gente estava, nossa, que lugar top, nossa, que lugar maravilhoso. E um dia a gente estava lá na praia, de repente passou ali algumas moças e a gente vê na movimentação das moças. E a gente percebeu que elas não estavam naquele condomínio. Mas elas passaram e elas viram lá na lata do lixo alguns cocos. Elas pegaram um coco, olha isso, irmão. Pegaram o coco do lixo, se posicionaram bem na frente do condomínio. Eu fico pensando quem viu aquela foto. Nossa, que extraordinário. Olha lá o condomínio, olha o coco do lixo. Você já parou para pensar que às vezes você está sofrendo e se comparando com aquilo que é lixo?
A gente não precisa viver escravo dessas coisas. Posso te falar uma coisa? Tantas pessoas correndo para tentar ter um padrão, não é? Manter um padrão, e está esquecendo daquilo que é mais importante, que é desfrutar das coisas belas que Deus já te deu. Por exemplo, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, seus amigos, seus irmãos em Cristo. Um momento como esse, ei querido, nós precisamos olhar mais nos olhos das pessoas. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, que você não tem que correr atrás, não é isso, irmão. Entenda o equilíbrio do que eu estou pregando aqui. O problema é quando você fica escravo dessas coisas. Vamos aprender com essa mulher. Sabe o que aconteceu com ela? Porque ela escondeu aquilo que muitos querem mostrar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que a filha de Faraó chamou ela, e sabe o que ela fez? Pagou ela para cuidar da criança. Gente, quem está entendendo essa palavra aqui? Se você parar de viver apenas para mostrar, mas você viver para desfrutar, existe o bom pastor do Salmo 23 que vai cuidar de você, vai te dar condições e não vai faltar nada. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quantos pais que às vezes até falam isso com orgulho, né? A gente fala, não é possível que essa pessoa está falando isso com orgulho. A pessoa bate no peito: trabalhei tanto na vida que eu nem vi meus filhos crescerem. Que orgulho é isso, irmão? Isso é vergonhoso. Você não viu seus filhos crescer. Que vantagem tem nisso? Ouça a palavra de Deus aqui essa noite. Pega o que eu estou te falando, que isso aqui é Bíblia, irmão. Ouça o que eu estou te falando. Desfrute do que é belo. Que existe um Deus poderoso que vai te dar condições, vai suprir você até o último dia da tua vida. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Posso ir mais além? Talvez até hoje algumas pessoas só conheceram a força do braço, do próprio braço, mas ainda não conheceu a mão de Deus. Tira a tua mão, Deus coloca dele. Isso é para alguém aqui, o Espírito Santo está falando aqui. Você pode pegar essa palavra de conhecimento? Deus está falando para você hoje: tira a sua mão, Ele vai colocar dele. Aleluia. Mas a palavra fala também de uma outra mãe, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que também estava passando por uma tempestade, e Deus levou para uma nova fase. Diz assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Diz-me, o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas. Você está aqui, igreja? Vamos lá, tem aqui uns crentes avivados comigo essa noite. Vasilhas. Está melhorando. Vasilhas. Grava bem isso. Depois entra com os teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas. Separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi e entrou em casa com seus filhos, fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traz mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Essa mulher estava passando um momento muito difícil. Ela tinha perdido seu marido, e não era qualquer pessoa, ele era um profeta, um dos profetas. Então ela vai diante do profeta Eliseu e fala assim: ó, você sabe quem era ele?
Você sabe que ele era um grande homem de Deus. Agora os credores estão vindo para tirar os meus filhos. Porque naquele tempo era assim, gente, naquela região, naquela cultura. Quando você não tinha como pagar a dívida, não tinha os bens para pagar, se você tivesse filho, eram os filhos que iam pagar. Iam ficar como escravos. Olha a situação dessa mulher. O profeta fala para ela: o que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Ele falou assim: vai e busca vasilhas. Por que ele falou vasilhas vazias? Você já parou para pensar? A história dessa mulher estava percorrendo ali, gente. As pessoas sabiam do que ela estava passando. As pessoas sempre sabem o que você está passando. É ou não é verdade? Sim ou não, igreja? Sabia. Se ela não tivesse pedido vasilhas vazias, aquelas vasilhas iam chegar com alguma coisa dentro. Sim ou não? Você imagina o tanto de coisa que ia chegar naquelas vasilhas? Ela buscou vasilhas vazias. Aqui está uma chave para nós dessa mãe. Quem quer uma nova fase? Aprenda a viver por fé e não por necessidade. Vou falar de novo. Aprenda a viver por fé e não por necessidade. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Tem pessoas que às vezes estão aceitando as vasilhas cheias daquilo que supre a necessidade, mas que não é o que Deus falou que seria. Está aceitando vasilha cheia do que supre a sua necessidade, mas não é o que Deus falou. Na vida sentimental, às vezes entra num relacionamento que não é o que Deus falou, mas está me suprindo. Está suprindo a minha necessidade, a minha carência. Na vida profissional, ministerial, não é o que Deus falou, mas a pessoa fala: está suprindo, está massageando o meu ego. Tá bom. O Espírito Santo está falando para nós aqui essa noite: vá buscar vasilhas vazias, porque aquele que prometeu multiplicar, aquele que prometeu fazer um milagre, aquele que prometeu fazer a promessa, Ele é fiel para fazer. Não precisa vir vasilhas cheias, pode entregar as vasilhas vazias, que Ele vai multiplicar na tua vida o que Ele tem para você. Chega de viver por necessidade. Ei, querido, ouça a voz de Deus aqui essa noite. Deus não quer apenas suprir a sua necessidade, Deus quer mudar a sua realidade. Deus não quer que você viva de esmola, Deus quer que você viva de herança. Quem vive de esmola vive de acordo com aquilo que as pessoas dão. Quem vive de herança vive de acordo com aquilo que Deus dá. Ouça o que eu estou te falando aqui. Deus não quer apenas suprir a sua necessidade, Deus quer mudar a sua história. Você crê nisso? Você sabe o que é o lindo? A palavra fala: o azeite estava ali, enquanto ela derramava, o azeite ia multiplicando. Ia multiplicando. Deus vai multiplicar na tua vida, irmão. Você crê nisso? De repente ela pergunta para o filho dela: traz mais uma vasilha, tem mais uma vasilha? O menino fala: acabou. O azeite parou na hora. Aqui tem algo muito forte aqui. Pega o que nós, irmãos, ouça isso profeticamente, que isso possa hoje, você possa ir pensando no que eu vou falar aqui para tua casa. Pega isso. Talvez
Você olhando para a tua vida e você vai dizer assim, ó, quanto tempo faz que eu não vejo um agir de Deus na minha vida? Quanto tempo faz que eu não vejo um sobrenatural de Deus na minha vida? E Deus está falando para você assim, quanto tempo faz que você não traz uma vasilha vazia para me encher? Todas as vasilhas vazias que você levar, o Senhor vai encher. Talvez um grande desafio que você deixou era a vasilha vazia que Deus queria encher na tua vida. Deus está falando para você, volta! Você deixou o desafio que eu coloquei na tua vida, volta! Não retroceda, não se acovarde, volta, diz o Senhor para você aqui essa noite. É a vasilha vazia que Ele quer encher, e através disso Ele vai te levar para a próxima fase que Ele tem para a tua vida. Feche os seus olhos. Ele te pergunta essa noite, onde está a sua vasilha vazia? Você pode começar a falar, Deus, essa é a minha vasilha vazia aqui essa noite. Esse é o desafio. Ele vai encher, e o seu cálice vai transbordar.